Quando me perguntam se eu me arrependi de votar no Bolsonaro, a minha resposta é: eu nem consigo parar de fazer campanha. Como o Bolsonaro tem trabalhado pelo Brasil. Eu sou o Rafael Lima e vou falar agora dessa reunião que ele teve com o BRICS, que foram vários representantes de países que vieram até o Palácio do Planalto conversar com o Bolsonaro. E a notícia, mais uma vez, é extraordinária. Por que é extraordinária? A China, o governo chinês, que tanto a imprensa falou que o Bolsonaro não ia ter um bom negócio com eles, não ia ter uma boa relação com a China, que a China iria se afastar do Brasil e o Brasil ia perder muito com exportações. O governo chinês deixou à disposição do Bolsonaro e sua equipe 100 bilhões de dólares para investimentos no Brasil, no qual eles vão destinar esse investimento de acordo com as necessidades do Brasil. Quem vai destinar? O próprio governo Bolsonaro. Isso quer dizer o seguinte: a China vai dar dinheiro para o Brasil? Não. A China não vai dar dinheiro para o Brasil. Não, a China, não, o governo chinês não é o Silvio Santos aí dando dinheiro. Mas eles vão investir 100 bilhões, no qual o governo Bolsonaro que vai destinar esse dinheiro, vai dizer assim: investe isso em empresas para criação de empregos, ou investe este dinheiro em ferrovias, em obras para o povo brasileiro, investe esse dinheiro, nos ajude no combate ao crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, nos ajude com esse dinheiro, invista em segurança, com a diminuição, trabalho para se acabar com a exploração sexual infantil. Então, é o governo Bolsonaro, junto com seus ministros, que vão destinar a origem para onde que vai esses 100 bilhões de dólares, que dá um pouco mais, um pouco não, bastante a mais do que 400 bilhões de reais. É isso mesmo. A notícia, e agora uma outra coisa muito bacana que aconteceu, que é o que me faz, cada dia que passa, amar mais a política. É o que me faz, é porque eu vejo que a justiça é feita dia após dia. Quem deu essa notícia é a Folha de São Paulo. E dessa vez não é fake news, não. Dessa vez a notícia é verdadeira. A Folha de São Paulo, que sempre atacou o Bolsonaro, que sempre vem trabalhando para desinformar a população, dizendo que o Bolsonaro tem ódio, faz discurso de ódio, que o Bolsonaro tem um gabinete do ódio, como falaram, e muita gente besta acredita, dizendo que o Bolsonaro estava destruindo o Brasil, que o Bolsonaro não tem governabilidade, que não ia conseguir aprovar nada, que o Bolsonaro é um péssimo administrador. A imprensa, especialmente a Folha de São Paulo, que há anos e anos, muito antes dele se candidatar a presidente da República, desde quando era deputado, ela já atacava ele semanalmente, incessantemente, para derrubá-lo. E acabou apresentando para a população quem era realmente o Jair Bolsonaro. Agora tem que dar notícia de que a China disponibilizou para o governo brasileiro 100 bilhões de dólares para investimentos no Brasil e o governo que vai escolher para onde vai esse dinheiro. Tem noção do que isso é, do que isso representa, do que isso significa para nós? Você tem a noção do que o Brasil irá se tornar nos próximos 2 anos, num futuro muito próximo? Você tem noção de como que o Bolsonaro chegará forte para as eleições de 2022? Ó, a Arábia Saudita doou também, na mesma forma da China, 10 bilhões de dólares. Agora vem a China mais 100. Juntando os dois, são 110 bilhões de dólares. O dólar agora está 4,18 hoje. Então, isso significa que o Brasil terá mais de 400 bilhões, mais de 400 bilhões de dólares para investir. E o detalhe, a maioria das obras é feita pelo Exército. A maioria do investimento que é feito é 100% com materiais recicláveis, por exemplo, asfaltos que usam pneus de carro que já não servem mais, pneus que estão no ferro velho, eles usam esse pneu para construção dos asfaltos. Então, há uma preservação ambiental, que é o que tanto atacam o Bolsonaro, dizendo que ele não preserva o meio ambiente. Há um desenvolvimento tecnológico no Brasil, há um crescimento e um avanço absurdo, extraordinariamente grande para esse povo, somos nós que tanto necessitamos disso. E
fora as outras medidas que esse governo tem feito. E agora a Globo não tem a capacidade, a coragem, a vergonha na cara, a hombridade de fazer uma matéria sobre isso no Jornal Nacional, no horário nobre, como fizeram do caso da Marielle. Vamos ver agora quem são os jornalistas que se dizem imparciais, que se dizem isentões, mas na verdade eles são totalmente contra o governo Bolsonaro, pouco importando quem chegue lá, porque o objetivo deles é ver a destruição do povo brasileiro para eles poderem dominar o país. Quanto mais pessoas desinformadas, quanto mais pessoas analfabetas, quanto mais pessoas que não têm condições de chegar ao conhecimento, que é o que liberta o ser humano da podridão, que é o que liberta o ser humano da escravidão, que é o que liberta o ser humano da pobreza, é o conhecimento e não esses assistencialismos idiotas, imbecis, que criam currais eleitorais e fazem com que o analfabeto se torne mais analfabeto ainda, que o preguiçoso fique mais preguiçoso ainda, que o vagabundo fique mais vagabundo ainda, que o bandido se torne mais bandido ainda. Como agora o Lula, saindo da cadeia, falou que ele não quer mais ver jovens adolescentes sendo presos, apanhando da polícia por roubar um celular. Celular que por muitas das vezes custa R$1.000, R$1.500, R$2.000. Um celular que para quem ganha um salário mínimo, e muitas das vezes ele chega a custar 2 salários da pessoa, 2 meses de trabalho da pessoa pagado parcelado. Então o Lula veio com esse discurso, que é o que ele sempre quis fazer, como criar facilidades para que a criminalidade aumente. Com isso, ele apresente facilidades para o povo em meios alternativos, manipulando a grande maioria, a grande massa. Ainda há uma minoria de gente idiota que acredita nesse cara, e a imprensa que, entre ele e o Bolsonaro, ainda prefere ele, porque são tão sujos e porcos como ele. Agora, o que o Bolsonaro tem feito pelo Brasil, isso é inenarrável. Eu não encontro palavras suficientes para descrever o bem que o Bolsonaro tem feito a todos nós. Primeiro, com o orgulho de sermos brasileiros. Segundo, o Bolsonaro tem feito a população se dedicar, se empenhar, se interessar e se informar por política. Isso é uma coisa que não era comum no Brasil. As pessoas preferiam sempre carnaval e futebol. Na Copa do Mundo de 2018, muitos brasileiros torceram até para o Brasil perder a Copa para que o foco fosse total na política. E assim tem feito. As eleições acabou e o povo continua apoiando as boas medidas do governo, continua fazendo manifestações, indo para as ruas, porque sabem, nós sabemos que o Brasil vai dar certo. Nós elegemos o Bolsonaro porque primeiro acreditamos em Deus, depois acreditamos no Brasil e depois acreditamos que o Bolsonaro era a nossa única opção e a melhor opção dos últimos 30 anos nessa social-democracia hipócrita se criada através da Constituição Federal de 1988, no qual criou um Supremo Tribunal Federal, colocando 11 pessoas para julgarem em média 28 milhões de processos por ano. Então, foi uma corte que já foi criada para dar errado para o povo e dar certo para os bandidos. Porque, sendo desta forma, os ministros não tendo tempo, não tendo condições, sendo impossibilitados de julgar tantos processos, se criasse a impunidade. E o Bolsonaro ele está aos poucos mostrando isso para todos nós, desfazendo todas essas amarras ideológicas que a população acreditava e era presa por muitos anos, que todos nós fomos presos nisso por anos, na verdade, sem saber o outro lado da história. Então, professor como Olavo de Carvalho, que é o filósofo político, o maior filósofo político brasileiro vivo, que mostrou à juventude um outro lado da política, uma visão de política totalmente diferente e contrária ao que vinha acontecendo já desde os anos 2000, alertava sobre o Foro de São Paulo, foi mostrando que o caminho para o sucesso é a direita e não a esquerda. A esquerda é o caminho do fracasso. E o Bolsonaro tem endireitado o Brasil sim. Tem feito um governo para canalha nenhum, para petista nenhum, para globolixo por defeito.
Porque o que eles falam tem que inventar. A notícia verdadeira, imparcial, se derem do Bolsonaro, eles jogam o Bolsonaro no colo da população para abraçá-lo e amá-lo cada dia mais, assim como tem feito. Mas nós estamos aqui como brasileiros do bem, querendo combater o errado no nosso país para mostrar o que tem acontecido de fato e não torcendo. Isso não é uma torcida, isso é um fato, isso não é uma opinião, isso é um fato. Não é um desejo meu que a China disponibilize 100 bilhões de dólares para investimentos no Brasil. Isso é um fato no qual a maioria dos canais de televisão não irão falar sobre isso. Talvez a Record e o SBT, mas a Globo eu tenho absoluta certeza que se falar sobre isso vai ser coisa de 2 ou 3 segundos, mas nunca uma matéria de 40 minutos, 1 minuto, 2 minutos falando sobre isso, porque eles querem que o Brasil dê errado. Mas graças a Deus o Brasil está dando certo e Bolsonaro será reeleito em 2022 no primeiro turno com mais de 70% dos votos. É isso o meu desejo, é isso que eu acredito que irá acontecer. Se você também acredita, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.